No dia dos meus 55 anos, o meu marido me deu de presente um envelope. Eu abri achando que era uma viagem. Era um pedido de divórcio. E enquanto eu lia aquele papel, com as mãos tremendo, ele falou a frase que eu nunca vou esquecer, com a maior naturalidade do mundo, como quem comenta o tempo. Cida, sejamos adultos. Você já está velha. Eu ainda tenho vida pela frente. Não dá para eu ficar preso a uma senhora. Uma senhora. 33 anos de casamento. E na boca dele eu tinha virado uma senhora. Uma coisa velha, ultrapassada, um móvel que a gente troca quando enjoa. E sabe o que eu senti? Espera, que eu vou te contar, porque não foi o que você está pensando. Meu nome é Cida. Eu tenho hoje 61 anos. E aquele homem, que me chamou de velha aos 55, hoje mora sozinho num apartamento apertado, come comida de micro-ondas e me manda mensagem no Natal que eu não respondo. Porque eu não envelheci, minha gente. Eu só tirei o peso morto que me envelhecia. Quem envelheceu de verdade foi ele. Vem comigo que essa história tem uma virada que ninguém espera. Eu casei com o Ronaldo aos 22 anos, e por 33 anos eu fui, antes de qualquer coisa, a mulher dele. Não a Cida, a mulher do Ronaldo, a dona da casa do Ronaldo, a mãe dos filhos do Ronaldo, a cozinheira, a enfermeira, a secretária, a governanta do Ronaldo. Eu tinha um nome, mas ninguém usava. Eu era um sobrenome com pernas. E eu não percebia, porque quando você se casa muito nova, você nem chega a saber quem você é sozinha. Eu fui direto de filha do meu pai para mulher do meu marido. Nunca fui só Cida. Não deu tempo. Eu abri mão de tudo por aquele homem. Eu queria ser professora. Parei de estudar quando engravidei do primeiro. Eu tinha talento para costura, ganhava um dinheirinho fazendo roupa. Ele disse que mulher dele não precisava trabalhar, que ia parecer que ele não sustentava a casa. Então eu parei. E aos poucos, sem ninguém me avisar, a minha vida inteira virou a vida dele. Os amigos eram os amigos dele. Os programas eram os que ele queria. Até a comida da nossa casa era o que ele gostava. Eu passei 33 anos cozinhando o que ele gostava, e nunca ninguém me perguntou do que eu gostava. E olha, no começo eu não fui infeliz. E eu preciso ser honesta para você entender. Eu amava aquele homem. A gente teve momentos bons, teve risada, teve os filhos crescendo. Eu me anulei, mas eu me anulei com amor, achando que era isso que uma boa esposa fazia. Ninguém me ensinou que amor não é desaparecer dentro do outro. Teve uma época boa, de verdade. Quando os filhos eram pequenos e a gente não tinha nada, a gente era mais parceiro. Eu lembro do Ronaldo chegando do trabalho e a gente rindo na cozinha, os dois apertados de dinheiro mais juntos. Eu lembro de a gente dançar na sala, descalços, com os meninos dormindo. Teve amor, eu não vou mentir dizendo que foram 33 anos de inferno. Não foram. O que aconteceu é mais sutil e mais triste que um inferno. É que o amor dele tinha uma condição que eu demorei décadas para enxergar. Ele me amava enquanto eu era útil e enquanto eu era jovem, enquanto eu servia. O amor dele não era pela Cida, era pelo que a Cida fazia por ele e pela aparência que a Cida jovem dava para ele. E é por isso que quando eu envelheci e os filhos saíram de casa e eu já não era tão útil nem tão nova, o amor dele simplesmente acabou o prazo. Como um contrato. Ele não me amava com a incondição que a gente acha que é o casamento. Ele me alugava com um contrato que venceu quando eu fiz 55. E o pior é que eu aceitei esse contrato a vida inteira sem ler as letras miúdas. Eu achei que estar disponível, servil e calada era ser uma boa esposa. Ninguém me disse que eu estava, na verdade, ensinando um homem a me tratar como funcionária. E funcionária, quando fica velha, a gente aposenta. Antes de eu continuar, faz uma coisa para mim. Pausa aí um instante e pensa numa mulher que você conhece que virou a esposa de fulano e esqueceu o próprio nome. Ou você é essa mulher. Escreve aqui, sem vergonha. Porque a gente precisa se enxergar de novo. Os sinais de que ele ia embora começaram quando ele fez 58 e teve o que a filha dele chamou de crise da meia-idade e que eu chamo de outra coisa. Ele começou a se transformar. Comprou um carro esportivo que a gente não precisava. Começou a ir na academia todo dia.
coisa que ele nunca fez na vida. Trocou o guarda-roupa inteiro por roupa de jovem. Deixou a barba, botou não sei o que no cabelo para disfarçar o branco. E eu, ingênua, achei tudo lindo. Cheguei a elogiar o esforço dele. Nossa, Ronaldo, você tá cuidando tão bem de você. E ele me devolvia um olhar de desprezo que na época eu não sabia decifrar. Hoje eu entendo. Ele não estava se cuidando para mim. Ele estava se preparando para me trocar. Um homem que reforma a fachada aos 58 quase nunca é para impressionar a esposa de 33 anos. É para atrair uma vitrine nova. E teve o segundo sinal, que foi o celular. Aquela coisa clássica que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Aquele aparelho que sempre ficou largado em cima da mesa passou a viver colado nele. Ia para o banheiro, ia para o banho, dormia debaixo do travesseiro dele. E eu, com 33 anos de casamento, achei que confiança era não olhar, que mulher que mexe no celular do marido é insegura. Eu tinha tanto orgulho de ser a esposa que confia que eu não vi o óbvio na minha frente. O terceiro sinal foi ele parar de me tocar e parar de brigar. E isso, minha gente, presta atenção. Quando um homem para de brigar com você, não é paz. É que ele já foi embora por dentro. Ele já não se importa o suficiente nem para discutir. O silêncio dele não era harmonia. Era um homem que já tinha um pé fora e nem se dava o trabalho de fingir. E aí veio o meu aniversário de 55 anos. O envelope. O "Você já está velha". E aqui, minha gente, é onde eu preciso te contar exatamente o que aconteceu dentro de mim, porque foi diferente de tudo que eu esperava sentir. Eu não desmaiei. Eu não implorei. Eu não me joguei no chão chorando pedindo para ele repensar. Sabe o que subiu em mim lendo aquele papel de divórcio no dia do meu aniversário? Alívio. Um alívio largo que afrouxou os meus ombros de um jeito que eu tive que me apoiar na mesa. E na hora, eu me assustei comigo mesma. Por que tipo de mulher sente alívio ao ser abandonada depois de 33 anos? Mas era alívio de verdade. E eu levei meses para entender por quê. Era alívio porque, no fundo, uma parte de mim já sabia havia anos que aquele casamento tinha morrido. Eu só não tinha coragem de ser eu a matar. E ele, sem querer, me deu a coisa que eu não tinha coragem de me dar: a saída. Ele achou que estava me punindo. Ele achou que "você está velha" ia me destruir. Ele não fazia ideia de que ele estava me libertando de uma prisão que eu construí com as minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, achando que era um lar. Mas eu não dei esse gostinho para ele. Naquele momento, eu ainda estava anestesiada. A ficha do alívio só caiu depois. Naquele dia, eu só assinei e falei uma frase que fez ele franzir a testa. "Obrigada pelo presente, Ronaldo. Foi o melhor que você me deu em 33 anos. Ele não entendeu. Ele achou que eu estava sendo irônica. Eu não estava. Eu estava sendo, pela primeira vez em décadas, sincera. E teve uma parte dessa história que me machucou mais do que o próprio divórcio, e eu preciso te contar, porque é a parte que ninguém fala sobre abandono na maturidade. Foi a reação de alguns parentes. Porque quando um homem larga a mulher aos 55, tem sempre gente para dizer que, coitado, ele merecia ser feliz. Tem sempre gente para achar que a mulher velha tem que aceitar, entender, não fazer barraco. Uma cunhada minha me ligou não para saber se eu estava bem, mas para me dizer, com a maior cara de pau: "Cida, na tua idade você tem que pensar bem antes de brigar. Homem bom é difícil de achar depois dos 50. Talvez fosse melhor você tentar segurar." Segurar. Como se eu fosse me agarrar nas pernas de um homem que me chamou de velha, implorando para não ser trocada. E a minha própria mãe, que Deus a tenha, com 90 anos e de outra geração, me falou: "Filha, casamento é para a vida toda, você tem que perdoar, na tua idade não dá para ficar sozinha." Na minha idade não dá para ficar sozinha. Ouvi essa frase umas 50 vezes naqueles meses. Como se estar sozinha fosse pior que estar mal acompanhada. Como se uma mulher de 55 anos fosse uma coisa vencida que precisa se agarrar a qualquer homem para ter validade. E foi aí que eu entendi uma coisa que virou o meu combustível. A sociedade tem pressa de aposentar a mulher.
O homem aos 60 é maduro, charmoso, experiente. A mulher aos 60 é velha, acabada, encalhada. É a mesma idade, minha gente. A diferença é só o que ensinaram a gente a achar sobre ela. E eu decidi, ali, que eu não ia deixar ninguém, nem o Ronaldo, nem a cunhada, nem a minha mãe, nem a sociedade, me dizer que o meu tempo tinha acabado. Porque só quem decide quando a minha vida acaba sou eu. Quem me salvou dessa pressão toda foram os meus filhos, a Bruna e o Marcelo, que, ao contrário dos parentes, não me disseram segura ele. Eles me disseram: mãe, a senhora merece coisa muito melhor, e a gente vai estar do seu lado no que a senhora escolher. Ter 2 filhos que te enxergam como pessoa e não como uma velha que precisa de um homem foi o primeiro presente da minha vida nova. Antes de eu te contar da liberdade e da virada que ainda vem e que ninguém espera, eu preciso te pedir uma coisa rapidinho. Se você ainda não é inscrita nesse canal, aperta agora ali no botão de inscrever. Aqui, toda semana, tem uma história de mulher de verdade, dessas que doem e curam ao mesmo tempo. Se você já foi chamada de velha, de ultrapassada, de acabada por um homem que você segurou a vida inteira, esse canal é a sua casa. Aperta ali e volta para mim. Porque agora vem a parte que ninguém conta sobre recomeçar depois dos 50. Eu vou ser honesta sobre a parte difícil, porque tem muita mulher da minha idade me ouvindo agora achando que é tarde demais. E eu não vou mentir para ela. Recomeçar aos 55 é assustador de um jeito que recomeçar aos 30 não é. Aos 30 você tem tempo. Aos 55, o mundo inteiro te diz, o tempo todo, que o teu tempo acabou. Que mulher da tua idade não recomeça, não aprende, não ama de novo, não vira nada. Que o teu papel agora é ser avó e esperar a morte com dignidade. E eu quase acreditei. Teve umas semanas depois que ele saiu que eu fiquei parada, olhando pela janela, sem saber quem eu era, sem ser a mulher do Ronaldo. Eu não sabia nem do que eu gostava, porque fazia 33 anos que eu só gostava do que ele gostava. Eu abria a geladeira e não sabia o que comprar para mim, porque eu nunca tinha cozinhado para mim. Eu ligava a televisão e não sabia o que assistir, porque o controle sempre foi dele. Eu era uma estranha na minha própria vida. E teve uma noite, e essa é a mais difícil de contar, que eu me olhei no espelho do banheiro, aquele espelho onde eu me maquiei 33 anos para agradar um homem, e eu não reconheci a mulher que estava ali. Eu falei em voz alta, sozinha: quem é você? E eu não soube responder. Foi o fundo do poço. Não foi dinheiro, não foi fome. Foi descobrir aos 55 anos que eu não fazia ideia de quem eu era. Sabe o que me tirou daquele espelho? Uma coisa boba, uma aula de natação. A minha filha, a Bruna, preocupada comigo, me deu de presente um pacote de aulas na academia do bairro. E eu quase não fui, porque que idade é essa para aprender a nadar? Mas fui, mais para não magoar ela. E na primeira aula, dentro daquela piscina, com uma professora de 25 anos me ensinando a boiar, eu senti uma coisa que eu não sentia havia 30 anos. Eu senti que eu estava fazendo uma coisa que era só minha. Ninguém estava ali por causa do Ronaldo. Aquela água não sabia que eu era a mulher de alguém. Ali eu era só a Cida, aprendendo a boiar aos 55 anos, engolindo água, rindo sozinha da minha própria falta de jeito. E eu chorei dentro da piscina, onde ninguém percebe que a gente tá chorando porque já tá tudo molhado. Chorei não de tristeza. Chorei porque eu tinha acabado de reencontrar, depois de décadas, uma sensação que eu tinha esquecido que existia, a de existir por mim mesma. E antes dessa aula, eu preciso te contar o quão fundo foi o poço, porque a piscina só faz sentido se você entender de onde eu saí. Teve uma noite, umas 3 semanas depois que ele foi embora, que eu vivi a coisa mais assustadora dessa história inteira. Não foi a falta dele, era a casa em silêncio. 33 anos com barulho de outra pessoa na casa e, de repente, o silêncio absoluto. Eu punha a mesa para uma pessoa e chorava. Eu cozinhava por hábito para 2 e jogava metade fora. Eu acordava no meio da noite e esticava o braço para o lado vazio da cama. E não era saudade dele, veja bem. Isso é o mais estranho. Eu não sentia falta do Ronaldo. Eu sentia falta de ter uma função.
33 anos sendo útil para alguém e, de repente, eu não era útil para ninguém, e eu não sabia para que eu servia. Uma mulher que passou a vida sendo definida pelo que ela faz pelos outros. Quando os outros vão embora, ela não sabe se ainda existe. E foi essa a pergunta do espelho. Quem é você? Não era vaidade, não era sobre estar velha. Era existencial. Eu, genuinamente, não sabia quem era a Cida, sem alguém para servir. Eu tinha me apagado tão completamente dentro daquele casamento que, quando ele acabou, sobrou um vazio com a minha aparência. E a aula de natação foi a primeira coisa, em 33 anos, que eu fiz que não servia para ninguém além de mim. Foi o primeiro tijolo de descobrir que eu podia existir só para mim. E que isso não é egoísmo, é sobrevivência. Aquela aula de natação boba foi o primeiro tijolo da mulher nova. E olha que ironia. Eu passei a vida sendo âncora dos outros. E a primeira coisa que eu reaprendi foi a boiar. E depois da piscina, veio uma redescoberta atrás da outra, e cada uma me devolvia um pedaço da Cida que tinha sumido. Eu voltei a fazer coisas que o Ronaldo tinha podado ao longo dos anos, sem eu nem perceber que tinham sido podadas. Eu adorava dançar quando era nova, e o Ronaldo não gostava, então eu parei e esqueci que gostava. Aos 55 anos, eu entrei numa aula de dança de salão. E no primeiro dia, quando a música tocou, o meu corpo lembrou. 30 anos depois, o meu corpo lembrou. E eu chorei dançando, porque tinha reencontrado uma alegria que eu tinha enterrado viva. Eu voltei a ler. O Ronaldo achava perda de tempo, coisa de gente desocupada. Eu enchia a minha mesa de cabeceira de livro e lia até de madrugada, sem ninguém para reclamar da luz acesa. Eu pintei as unhas de vermelho. Parece bobagem, mas não é. O Ronaldo achava vermelho vulgar para mulher casada. 33 anos de unha bege, minha gente. No primeiro mês, sozinha, eu pintei de vermelho vivo e fiquei olhando para as minhas próprias mãos como se elas fossem de outra mulher. Uma mulher mais livre. E eu redecorei a casa inteira. Tirei os móveis escuros e pesados que ele escolheu. Botei cor, botei planta, botei leveza. E pela primeira vez em 3 décadas, eu andava dentro de uma casa que tinha a minha cara, não a dele. Cada uma dessas coisinhas, a dança, o livro, a unha vermelha, a cor na parede, parece pequena. Mas junta, elas eram uma mulher inteira sendo desenterrada. Eu não estava só me separando de um homem. Eu estava me reconciliando com uma pessoa que eu tinha abandonado havia 33 anos. Eu mesma. E aí eu comecei a me reconstruir, peça por peça, e foi a coisa mais bonita da minha vida. Eu voltei a estudar. Aos 55 anos, eu me matriculei para terminar o ensino médio que eu tinha largado grávida, e depois, aos 57, eu entrei numa faculdade de gastronomia. Sabe por que gastronomia? Porque a única coisa que aquele casamento não conseguiu me tirar o gosto foi cozinhar. Só que eu passei 33 anos cozinhando o que ele gostava. E eu descobri, tarde, que eu tinha um dom, e que esse dom nunca tinha sido meu. Sempre tinha sido a serviço do paladar de um homem. Na faculdade, eu era a mais velha da turma, de longe. Os meninos e meninas de 18, 20 anos me chamavam de tia. E no começo, eu tinha vergonha. Achava que estava fora do lugar, até que uma professora, no primeiro semestre, falou uma coisa para a turma inteira que mudou a minha cabeça. Ela falou: cozinha boa não é técnica. Técnica se aprende. Cozinha boa é memória, é história, é vida vivida. E vocês, meninos, têm a técnica. Mas a Cida aqui tem 33 anos de cozinha de verdade nas mãos. Vocês deviam era estar aprendendo com ela. E naquele dia eu parei de ter vergonha da minha idade. Porque eu entendi que os meus 57 anos não eram um atraso, eram um acervo. Eu não estava chegando atrasada. Eu estava chegando cheia. E a faculdade não foi fácil, eu preciso ser sincera, porque tem mulher me ouvindo agora sonhando em voltar a estudar e achando que vai ser lindo. Não é só lindo, é difícil. Eu tinha esquecido como estudar. A minha memória não era mais a de 20 anos. Eu levava o dobro do tempo para decorar as coisas que os jovens decoravam num piscar. Eu chorei em cima de prova.
Eu quase desisti umas 3 vezes, achando que eu era burra, que meu tempo tinha passado, que aquilo era loucura de uma velha teimosa. E teve uma matéria, Química dos Alimentos, que quase me quebrou. Fórmula, número, coisa que eu não via desde o colégio nos anos 70. Eu tirei a primeira nota vermelha da minha vida e chorei no banheiro da faculdade como se fosse o fim do mundo. E foi a Bruna, a minha filha, que me endireitou. Ela falou: "Mãe, a senhora criou 2 filhos, administrou uma casa por 33 anos com um orçamento apertado, sem nunca deixar faltar nada, cuidou de todo mundo doente, organizou a vida de uma família inteira. A senhora acha mesmo que não dá conta de uma prova de química? A senhora é a pessoa mais capaz que eu conheço. Você só nunca teve chance de provar isso para si mesma." E eu voltei. Estudei em dobro, passei naquela química. E na formatura, 2 anos depois, eu subi naquele palco de beca, aos 59 anos, a formanda mais velha da turma, e a única que recebeu o diploma de pé, com o auditório inteiro aplaudindo em pé, porque todo mundo sabia o tamanho do que aquilo significava. Os meus netos gritaram: "É a vovó!" da plateia. E eu chorei no palco segurando aquele diploma como quem segura uma prova. A prova de que nunca é tarde. A prova de que, velha, era uma mentira que me contaram. E aqui a história dá a volta que ninguém vê chegando, porque enquanto eu florescia, o Ronaldo apodrecia por dentro. A tal jovem por quem ele me trocou, a Priscila, uma mulher de 30 anos que ele conheceu não sei onde, durou 1 ano e meio. E acabou exatamente do jeito que qualquer pessoa com juízo saberia que ia acabar. Porque a Priscila não queria um homem de 60 anos. Ela queria a segurança que ela achou que ele tinha. E quando ela descobriu que a aposentadoria dele não era o que ela imaginava, que a vida dele não era o luxo que ele fingiu para conquistar ela foi embora. Para um mais novo. E mais rico. O Ronaldo, o homem que me trocou por juventude, foi trocado por dinheiro. E ficou sem as 2 coisas. E aí ele descobriu uma coisa que eu levei 33 anos sendo para ele, e que ele nunca valorizou. Ele descobriu que não sabia viver sozinho. Ele não sabia cozinhar. 33 anos comendo a minha comida e ele não sabia fritar um ovo. Ele não sabia onde ficava a farmácia, porque era eu que buscava o remédio dele. Ele não sabia o próprio tamanho de camisa, porque era eu que comprava. Ele não sabia viver, minha gente, porque ele passou a vida inteira sendo cuidado e chamando isso de ser o homem da casa. A Priscila não ia fazer nada disso por ele. Mulher de 30 não larga a vida dela para virar enfermeira de um senhor. E ele, de repente, aos 60 anos, se viu sozinho, comendo marmita de micro-ondas, com a roupa amassada, num apartamento pequeno, descobrindo tarde demais o valor da mulher que ele chamou de velha. Antes de eu te contar o final, e tem um final lindo, com um homem que eu nem procurava, eu preciso parar um segundo com você. Se essa história tá tocando em algum lugar aí dentro, tem uma coisa que eu preciso te dizer. O e-book para mulheres que cansaram de ser fortes está aqui, no primeiro comentário fixado embaixo desse vídeo. Ele foi escrito exatamente para esse lugar onde talvez você esteja agora. Aquele lugar de ter dado a vida inteira por uma casa e ser chamada de ultrapassada. De achar que depois dos 50 não tem mais recomeço. Não é autoajuda de frase pronta. É um livro que senta do seu lado e fica. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, guarda para você e volta para cá. Porque agora vem a melhor parte da minha vida. A melhor parte chama Aurélio. Eu conheci o Aurélio na faculdade de gastronomia. Não, ele não era estudante. Imagina. Ele era o dono de um restaurante pequeno que abriu as portas para a gente fazer estágio. Um viúvo de 62 anos, de mãos grandes e voz mansa, que perdeu a esposa fazia 8 anos e nunca mais tinha olhado para ninguém. E eu também não estava procurando. Eu tinha jurado para mim mesma que, depois do Ronaldo, homem nunca mais ia mandar na minha vida. Eu tinha acabado de descobrir quem eu era sozinha, e eu não ia entregar isso para ninguém. Mas o Aurélio tinha uma coisa que eu levei um tempão para acreditar que era verdade. A primeira coisa que ele fez foi provar a minha comida. Um prato que eu criei, uma releitura de um bolo de fubá da minha avó. E ele fechou os olhos e ficou em silêncio. E quando abriu os olhos ele falou: "Cida, esse prato tem história.
Eu como isso, e vejo uma cozinha, uma avó, uma vida inteira. Quem cozinha assim não aprendeu numa faculdade. Isso aqui é alma. Onde você estava escondida esse tempo todo? Onde você estava escondida esse tempo todo? Minha gente, o Ronaldo comeu a minha comida por 33 anos e nunca, nunca falou nada além de tá salgado ou tá bom. O Aurélio provou uma vez e enxergou a minha alma inteira no prato. E foi ali que eu comecei a entender a diferença. O Ronaldo consumia o que eu fazia. O Aurélio enxergava quem eu era. E o Aurélio foi devagar, do jeito paciente de quem já viveu o suficiente para não ter pressa. Ele não me pressionou, não tentou tomar conta da minha vida. Ele só aparecia. Trazia um vinho para experimentar com um prato meu. Me chamava para a feira de manhã cedo para escolher os ingredientes. Ria das minhas piadas. Me perguntava a minha opinião sobre tudo. E eu tinha um medo enorme, eu confesso. Não do Aurélio, mas de mim. Eu tinha acabado de me reencontrar depois de 33 anos perdida dentro de um casamento, e eu tinha pavor de me perder de novo. Eu pensava, e se eu me apaixonar e virar de novo a mulher de alguém? E se eu desaparecer outra vez dentro de um homem? Eu cheguei a dizer isso para ele, direto, numa noite. Aurélio, eu passei a vida inteira sendo a mulher de um homem. Eu não quero mais ser a mulher de ninguém. Eu quero ser a Cida. E ele me olhou e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Cida, eu não quero uma mulher que seja minha. Eu já tive isso, e não é isso que faz feliz. Eu quero uma mulher que seja dela mesma e que escolha passar um tempo comigo. A diferença entre as duas coisas é a diferença entre uma prisão e uma companhia. E eu, na minha idade, só quero companhia. E foi ali que eu comecei a deixar ele entrar, porque ele não queria me possuir. Ele queria me acompanhar. E acompanhar, minha gente, é o que o amor deveria ter sido desde o começo. Você tem noção do que é um homem te perguntar a sua opinião depois de 33 anos casada com um que decidia tudo por você? Eu chorei a primeira vez que o Aurélio me perguntou: Cida, onde você quer ir jantar? Escolhe você. Eu não sabia responder, porque fazia décadas que ninguém me deixava escolher. E ele esperou, com paciência, até eu lembrar que eu tinha vontades próprias. E teve uma noite que eu soube que ele era o homem certo. A gente estava cozinhando junto no restaurante dele, depois do expediente. Só nós dois. E eu queimei um molho inteiro, de horas de trabalho. Queimou porque eu me distraí conversando. E eu me encolhi. Automático. 33 anos com o Ronaldo me ensinaram que estragar comida era motivo de bronca, de cara feia, de você não presta atenção em nada. E o Aurélio olhou para o molho queimado, olhou para mim encolhida e começou a rir. Uma risada gostosa, verdadeira. E falou: que ótimo! Agora a gente tem desculpa para abrir aquele vinho bom e fazer outro do zero, sem pressa. Cozinhar com você, mesmo queimando molho, é a melhor parte do meu dia. E eu entendi, naquele momento, a diferença entre um homem que ama e um que possui. O Ronaldo, com um molho queimado, teria me feito sentir do tamanho de uma formiga. O Aurélio, com o mesmo molho queimado, transformou o erro num convite para ficar mais tempo comigo. Homem bom não te faz ter medo de errar. Homem bom faz do teu erro uma desculpa para te amar mais. A gente casou quando eu tinha 59 anos. 59, minha gente. A idade que o mundo diz que a gente já era. Eu casei de novo, de vestido, num restaurante cheio de gente que me ama, com os meus filhos e os netos e as minhas amigas novas da faculdade. E na hora dos votos, o Aurélio falou uma coisa que eu carrego todo dia. Ele falou: Cida, eu não vou te prometer a vida inteira, porque na nossa idade a gente sabe que a vida inteira é um pedaço mais curto. Eu vou te prometer uma coisa melhor. Cada dia que me restar, você vai ter a última fatia do meu tempo, e vai ser a melhor. Eu não te encontrei tarde. Eu te encontrei na hora exata, quando nós dois já sabíamos dar valor. E eu chorei. E os meus netos choraram. E até o garçom chorou. O Ronaldo me deu um envelope de divórcio no meu aniversário e disse que eu já era velha demais para a vida. O Aurélio me deu uma aliança aos 59 e disse que eu cheguei na hora exata. Das duas frases, minha gente,
A verdadeira era a segunda. Eu não cheguei tarde. Eu cheguei na hora de ser amada por quem sabe o valor. Hoje eu tenho 61 anos e eu preciso te contar onde eu estou, porque é o oposto exato de onde o Ronaldo achou que eu ia parar. Eu me formei em gastronomia aos 59 e eu abri o meu próprio restaurante. Chama Cozinha da Cida. E o cardápio é todo baseado nas receitas que eu passei a vida cozinhando para os outros e que agora eu cozinho para quem me valoriza. E abrir esse restaurante não foi conto de fadas. Eu preciso ser honesta. Banco não empresta fácil para uma mulher de 59 anos abrir o primeiro negócio da vida. O gerente, um moço de 30 anos, me olhou como se eu fosse uma velhinha confusa e falou: "A senhora não acha que nessa idade seria melhor descansar?" Na minha cara, descansar. Como se eu tivesse trabalhado a vida inteira para chegar aos 60, com o direito de existir só como um estorvo aposentado. Eu não descansei. Eu peguei o dinheiro da partilha, porque a casa e metade dos bens eram meus por direito. 33 anos de casamento não se apagam num envelope, e investi tudo em mim. Pela primeira vez na vida, eu gastei um dinheiro grande numa coisa que era só minha. E as minhas mãos tremeram assinando o contrato do ponto, porque o Ronaldo sempre assinou tudo, e ali, aos 59 anos, eu assinei o primeiro documento importante da minha vida com o meu próprio nome. Só Cida, sem o esposa de. E deu certo. Não porque a comida é chique, não é. Deu certo porque a comida tem história, tem alma, tem 33 anos de um amor que ninguém valorizou e que agora transborda em cada prato. As pessoas comem e sentem. Eu não vendo comida. Eu vendo memória, aconchego, uma vida inteira de cuidado que finalmente achou quem desse valor. E eu criei uma coisa que é o meu maior orgulho. Toda quarta-feira à tarde, o restaurante fecha para o público e vira uma aula. De graça. Para mulheres acima dos 50. Vem mulher viúva, mulher divorciada, mulher que foi trocada por mais nova, mulher que passou a vida inteira cozinhando para os outros e nunca para si. E eu ensino elas a cozinhar. Mas não é sobre comida. É sobre elas descobrirem, como eu descobri, que a vida delas não acabou. Que os 50, os 60, os 70 anos delas não são o fim. São um acervo. Que uma mulher madura não é uma mulher gasta. É uma mulher pronta. E deixa eu te contar de uma dessas mulheres, porque essa me marcou. Chegou na minha aula uma dona Terezinha, 72 anos, viúva havia pouco. Ela tinha cozinhado para o marido 50 anos, e quando ele morreu, os filhos quiseram botar ela num asilo, porque, coitada, sozinha, velha, não tem o que fazer da vida. E ela chegou na minha aula quebrada, achando que a vida útil dela tinha acabado com o marido. E nas minhas aulas, aquela mulher redescobriu uma coisa. Ela fazia o melhor pão de queijo que eu já comi na vida. 50 anos fazendo para a família e ninguém nunca falou que era excepcional. Hoje, a dona Terezinha, aos 74 anos, vende o pão de queijo dela para 3 padarias da cidade. Ela tem renda própria pela primeira vez na vida. Ela comprou um celular novo, aprendeu a usar e manda foto dos pães para os clientes. E ela me falou chorando: "Cida, os meus filhos queriam me guardar num asilo. E aos 74 anos eu descobri que eu sou empresária. Se eu tivesse ido pro asilo, eu teria morrido achando que não servia para nada." 74 anos, minha gente. Começando. É isso que eu quero que você leve dessa história. Não existe tarde demais. Existe gente que desistiu cedo demais de acreditar em si mesma. E teve uma tarde dessas que uma senhora de 68 anos, recém-divorciada depois de 40 anos de casada, chorou na minha cozinha e falou: "Cida, eu acho que é tarde demais para mim." E eu peguei a mão dela, do jeito que alguém precisou pegar a minha, e falei: "Minha querida, eu comecei tudo aos 55. Você tem 68. Você tem uma vida inteira pela frente. O problema nunca foi a nossa idade. O problema foi acreditarem, e a gente acreditar junto, que mulher tem prazo de validade. E mulher não é iogurte, minha querida. Mulher é vinho. A gente só melhora." Sobre o Ronaldo, para fechar. Ele me procurou, sabia? Uns 3 anos depois de tudo,
Quando ele já estava sozinho e acabado, ele me mandou uma mensagem enorme, falando que errou, que a Priscila não valia nada, que eu era a mulher da vida dele, que a gente podia tentar de novo na nossa idade quem tem a gente. E eu li aquela mensagem sentada na varanda do meu restaurante, com o Aurélio fazendo um café para nós dois lá dentro, e sabe o que eu senti? Nada. E é isso que eu quero que você entenda. Não foi ódio, não foi vingança, não foi satisfação. Foi só uma paz enorme e uma leve pena. E eu respondi só uma coisa. Eu respondi: Ronaldo, você tinha razão numa coisa. Um de nós dois ficou velho, só que você errou quem? Enquanto você me chamava de velha, eu fui aprender a nadar, terminei a escola, me formei, abri um restaurante e me casei com um homem que me enxerga. E você? Você parou no dia que me trocou. Quem envelheceu, meu querido, foi você. Eu só comecei a viver. Cuida da tua saúde. E não me manda mais mensagem. E bloqueei. E fui tomar café com o Aurélio na varanda, vendo o sol se pôr aos 61 anos, mais viva do que eu fui em todos os 55 anos que eu passei sendo a mulher de alguém. Ah, e o envelope. Aquele envelope do divórcio que ele me deu de presente no meu aniversário de 55. Eu guardei. Ele tá emoldurado, minha gente. Numa moldura, na parede da cozinha da Cida, do lado da porta da cozinha, onde eu passo por ele todo dia. E as pessoas perguntam por que uma mulher emoldura o próprio pedido de divórcio na parede do restaurante dela. E eu conto que aquele papel, que era para ser o fim da minha vida, foi, na verdade, a certidão de nascimento da mulher que eu virei. Que o dia mais triste que eu achei que ia viver foi, olhando para trás, o primeiro dia da minha liberdade. Aquele envelope não é a minha derrota emoldurada, é a minha independência. É o dia em que um homem, sem querer, me devolveu para mim mesma. O Ronaldo achou que estava me dando um fim. Ele me deu um começo, aos 55 anos. E se você tá aí com 50, 60, 70 anos, achando que o teu tempo passou, eu preciso que você ouça isso da mulher que boiou pela primeira vez aos 55. O teu tempo não passou. Ele só estava esperando você parar de gastar ele com quem não te merecia. Se você chegou até aqui comigo, eu tenho um último pedido. E esse é o mais importante de todos. Se essa história tocou você, faz uma coisa. Compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir isso hoje. Aquela amiga que você pensou enquanto assistia. Aquela que se anulou por um homem a vida inteira, que acha que já é tarde, que esqueceu o próprio nome atrás do esposa de fulano. Às vezes, uma história é o empurrãozinho que falta para uma mulher lembrar que ela ainda está inteira. E me conta aqui embaixo nos comentários. Quantos anos você tem? E qual é a coisa que você sempre quis fazer e acha que já é tarde? Escreve aqui. Aprender a nadar, voltar a estudar, abrir um negócio, amar de novo. Escreve a sua. Eu quero ler cada uma e eu quero que você leia as das outras, para você ver que você não está sozinha e que nunca é tarde. Porque aqui, nesse canal, a gente não conta só o abandono. A gente conta a volta por cima. E a sua também vai chegar, em qualquer idade.